Olá, temáticos e temáticas, tudo bem com vocês? Como está? Joinha. Eu sou André Andrade e este é o nosso canal Haja Temas. E o tema de hoje é Racismo Estrutural, Lei K.O. Já viu falar na Lei K.O.? Conhece Carlos Alberto Oliveira dos Santos? Já viu falar em negacionismo? Vou falar também sobre dados do IPEA. Vou falar também sobre quais são, para entendermos o racismo, o que é preciso. Vou citar também exemplo, agora recente, do racismo. Irei também colocar aqui situação para que nós possamos compreender mais e melhor o racismo, aonde ele se encontra, como nós falamos sobre o racismo. Mas antes, inscreva-se, torne-se um temático, uma temática, ative o sininho das notificações. Ao final do conteúdo, dá um joinha, faça comentários, críticas, elogios, compartilhe com os amigos, faça o Haja Temas crescer, venha crescer comigo. A Lei K.O., sancionada em 5 de janeiro de 1989, por o então deputado federal Carlos Alberto de Oliveira Santos, mais conhecido como K.O. A lei de número 7.716. O que dizia esta lei, ou que diz esta? Diz que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, não tem como você pagar a fiança do racismo. E ele é sem prazo, não prescreve. Entendeu a gravidade do crime? Então, esse Alberto, Carlos Alberto, ou K.O., como era conhecido, ele era advogado, jornalista e político. E na política, ele se destacou por defender, por ter, entre outras bandeiras, a defesa da família negra, da raça negra. Ele era militante de um movimento negro, filiado ao PDT. Carlos Alberto Oliveira dos Santos, o K.O., enfrentou lá em 89 situações que hoje nós enfrentamos, após 31 anos. Sabe o que é? Tomar uma aguinha, né? Um pouco de água. Ele enfrentou a questão do negacionismo. Muitos deputados federais, colegas dele, diziam: ô Carlos Alberto, para, cara, com isso. O racismo não existe no Brasil. Você quer fazer igual lá nos Estados Unidos? Veja só, isso em 89. Repito, há 31 anos. E hoje, o racismo ainda, ele é negado. Para que nós possamos compreendermos e entender o racismo aqui no Brasil, é preciso nós fazermos inter-relação entre questões, questionar por quê. Sempre tem os porquês. Buscarmos dados seguros, dados de gêneros, questão da etnia, classe social, informações. Pegando esses ganchos, esses elementos, iremos identificar que realmente o racismo ele está estruturado. Ele está enraizado. E o mais grave, neste quarto vídeo que eu vou abordar agora, chama-se o negacionismo do racismo. Por que muitos negam? Dizem que não existe. Dizem ou se diz que o racismo é coisa de um grupo de políticos que quer aparecer, que quer ganhar mídia, que quer ser eleito. Será que é mesmo? Veja, sobre os elementos de você conseguir interrelacionar sobre o racismo. Que eu falei agora há pouco, questão de questionar,
informações, dados de gênero, etnia, classe social, enfim, dados. Por exemplo, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômico Aplicado. Ele diz que, em 2016, ele diz que as mulheres brancas recebem 70% a mais do que as mulheres negras. Isso são dados do IPEA, um instituto de renome, respeitado, consagrado, assim como o IBGE e outros mais. Os dados também das ONGs, os dados de cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, geógrafos, enfim, têm que ser analisados para compararmos e entendermos melhor que de fato o racismo existe. Temos que acabar com essa ação de negar, de vedar os olhos para a realidade. Chega, basta. Basta de negarmos. Chega do negacionismo do racismo. Ele existe. Ele existe. Ele é presente. João Pedro, o garoto que foi assassinado no Rio de Janeiro, George Floyd, o americano, que causou uma mobilização a nível mundial, entre outros. O negro, a cor negra, infelizmente, está... Presta atenção, tá, temática? Não quero aqui colocar uma ação de segregação, de separar o branco do negro, enfim. Não, muito pelo contrário. Mas veja só, a sociedade brasileira ainda tem a tendência de agir e pensar no olhar e na ação, porque o negro, ele tem a indução de serve para prática de esportes, para dança, para trabalho braçal, para servidão, né? Mas menos para o intelecto, menos na área intelectual. Haja vista? Quando você, talvez, temática, já viu um médico, um bacharel em direito, um advogado, né? Promotor, um juiz, um professor, um operador de máquina, um gerente de uma rede de supermercado, um dono de uma empresa, enfim. Você diz, como é que pode esse negro, essa negra estar aí nesse cargo? Ele tem essa capacidade? É verdade? Pensa bem. Já passou por isso, temático? Então isso é um racismo impregnado, enraizado. E esse negacionismo que está quebrando a questão de políticas públicas. Por exemplo, você acha que o Brasil é uma democracia racial? Pense um pouquinho, tomar mais um gole aqui. Tem resposta? O Brasil não é uma democracia racial. Por mais que conquistas, lutas, combates e embates foram travados, foram conquistas, muito sangue foi derramado, jorrado, milhares de vidas foram ceifadas, negras e brancas também, no travamento, nessa guerra contra o racismo. Mas mesmo assim o Brasil ainda está travado, porque nega o negacionismo, porque usamos de expressões corriqueiramente. Por exemplo, diz assim, ó, você é uma morena, mas é bonita. Olha que morena, nossa, eu tô com inveja branca. Esse neguinho é folgado, viu? Aí diz, nego danado. Ou diz, só poderia ser negro. Não é verdade? Mas tem que ser um negro. Diz isso. Olha, mas essa mulata é bonita. Ou aquela, como eu falei no último vídeo, né? Você está na minha lista negra. Aí diz, olha, hoje a noite está escura. Escuro do negro.
Então são termos, são ações catalogadas no dia a dia, expressada, que comprova que o racismo ainda existe, que ele é tido como como naturalidade. Tem um detalhe temático, calminha. Chamar o negro de negro, você disse que não é racismo. Tudo bem, eu concordo em parte com você. Deixa eu explicar rapidinho. Veja só, mas depende do tom da sua fala, da intenção da sua fala, da roupagem da sua fala, da ironia da sua fala, do olhar da sua fala, se é racista, se é com injúria racial ou não. Porque, de fato, um negro é negro, mas depende de quando você fala. Não é que o negro não gosta de ser chamado de negro, não. Mas a questão é como é expressado. Como que essa fala é conduzida. Como que essa fala é trabalhada, é canalizada para o outro. Para o outro, o negro, né? Para o branco, o mulato, para o negro. Então aí cabe sim o crime de racismo e aplicado na lei 7.716/89. Temos que se unir, alicerçarmos para combatermos o negacionismo do racismo. Ele existe. Temos que pegar e internacional o que eu falei agora há pouco, questões, dados, etnia, classe social. É assombroso quando você acha que o negro pode dançar, praticar esportes, serviço braçal, serviçal, mas não pode ter um cargo de intelecto. Isso é uma prova que o racismo ele existe, que nós podemos negar. Para combatermos o racismo, temos que derrubar o negacionismo. Para termos uma visão dessa, procure os dados da população carcerária. Quantos negros são fuzilados e mortos nas favelas, nos guetos das grandes cidades, nas periferias? Observe na sua Câmara de Vereador, de deputado estadual, senador, deputado federal. Quantos negros lá estão? Seu pastor da sua igreja, seu padre, se você é ateu, enfim, seu seguidor, no grupo onde você convive, quais são as pessoas que têm destaque? Hã? Você vê bem aí, em filmes, novelas, seriados, observe bem. Mudou muito, lógico. Estamos no século XXI, houve avanços sim, mas, repito, o Brasil não é ainda, infelizmente, uma democracia racial. Temos que praticar a isonomia. A isonomia, sim, quando ela for aplicada, aí sim, seremos uma democracia racial. Isonomia para com as raças. Não devemos separarmos. Impossível. O problema do racismo é o negro? É do negro? Não. O problema do racismo é da sociedade brasileira. É nossa. É um problema nosso. Temos que convivermos com negros, sim. Com branco, povos indígenas, o europeu, óbvio. Mas temos que ter a ciência, temos que sermos cientes de que o problema do racismo no Brasil não é do negro, não é da família negra, é nosso. Eu tenho uma tia negra, tenho cunhadas negras, sobrinhos negros, com meu orgulho. Mas não basta apenas isso. Temos que entender que a cor, a tonalidade da pele, o traçado do cabelo, não vai definir se o cara é capaz, se é inteligente, se possui
uma capacidade intelectual melhor ou maior ou superior que o outro, apenas, unicamente, exclusivamente através da cor. Temáticos, vamos acabar com o negacionismo, vamos entender e fazer essa inter-relação e vamos fazer do Brasil uma democracia racial. Gostou do vídeo? Dá um like, comenta, compartilhe com os amigos. Aguarde o próximo vídeo desta série. Gostou? Dá um like